Já estamos gravando, senhores e senhoras digitais, disciplina de desenvolvimento motor, aula 1, conceito e contexto do estudo e da atuação profissional da educação física em relação ao desenvolvimento motor. Nesse sentido, eu vou começar então a compartilhar com vocês os slides da aula de hoje. Então, se vocês já estão vendo o compartilhamento, que é aqui o primeiro slide, vou passar aqui então, né, novamente dizendo, né, que a aula é sobre conceitos de desenvolvimento motor e seus contextos em intervenção profissional e pesquisa em educação física. Então, lembrando a aula que discutimos o plano de ensino, né, a aula anterior, ficou dito lá que a metodologia é chamada metodologia ativa, que segue um ciclo ação, reflexão, ação. Então, nós vamos começar com uma ação. Tá? Então, breve experimento para reforço do conceito de desenvolvimento motor e dos problemas de seu estudo. Bom? Então, é uma tarefa individual, cada um vai fazer aí onde estiver, né? Se está no trabalho, se está em casa, enfim, vai tentar realizar isso, só não vai poder fazer se tiver, não tiver condições de ter uma caneta, um papel, né? Mas não tem problema. Alguém quer falar alguma coisa? Tá gostando? Tô. Aumenta, fica melhor para ver? Ah, sim. Aumento. Deixa eu só ver se tem mais alguém aqui que precise entrar na sala. Não. Então, eu vou aumentar a visualização. Então, a nossa prática começa com esse experimento em que vocês vão fazer individualmente. Então, cada um, onde estiver, vai tentar começar a pensar aqui junto comigo habilidades motoras e classificá-las em manipulativas, estabilizadoras e de locomoção. Por exemplo, a imagem ao lado está mostrando uma habilidade do tipo... Quem sabe? Ela é estabilizadora, locomotora ou de manipulação? Manipulação. Perfeito. Manipulação. Perfeito. Então é bem característico, né? Uma habilidade motora manipulativa, o ato de escrever. E quem pode me dar um exemplo de uma habilidade motora de locomoção? Caminhar. Acho que é andar, né? Perfeito. Perfeito. Caminhar, andar, correr, nadar. E de estabilização, alguém sabe dizer um exemplo? É difícil mesmo de a gente pensar, né? Até pelo próprio nome, né, que se dá a classificação. Mas, por exemplo, você vai ao banco, e aí tem um sentinela ali do lado da porta rotatória do banco. Falei sentinela, mas vamos pensar, um trabalhador da segurança, né? Ao lado da porta do banco, está em pé parado. É uma habilidade ficar em pé parado? Sim ou não? Acho que sim, acho que sim. Sim. De verdade, é uma habilidade. Tanto que tem pessoas que, por algum problema neurológico ou até a faixa etária, né? Muito avançada ou muito tenra idade, pode não conseguir realizar a habilidade de ficar parado em pé sobre os dois pés. Não é isso? Então, um bebê recém-nascido ou um idoso fragilizado, né, pode, ou alguém que sofreu, como a minha mãe, né, uma queda e fraturou o fêmur, não conseguia, dias atrás,
ficar em pé, parada sobre os 2 pés. 50 dias depois da cirurgia, ela voltou a conseguir fazer isso, né? Mas por um tempo ela não conseguiu. Então, todo mundo entendeu, né? Elencamos e classificamos habilidades manipulativas, estabilizadoras e de locomoção. Professor, Só um pouquinho. Ao longo das aulas, nós vamos voltar a falar sobre essa classificação. Mas aqui é importante vocês já saírem com a noção de que a habilidade de escrever, ela é um tipo de habilidade classificada como manipulativa. Tudo bem? Alguém quer perguntar algo? eu ia perguntar se tem alguma habilidade, ela se enquadra em 2 classificações ou até 3. No caso, o ato de escrever? Não, vou até escrever não. Por exemplo, jogar basquete poderia ser manipulativa, né? Já que você tem que manipular a bola, vamos dizer assim, e de locomoção, algo nesse sentido. Entendi. Eu só vou pedir para que, como eu estou vendo a tela do slide agora, que ele está ampliado, eu não vi quem foi que perguntou. Quem foi? Daniel. Daniel. Então, Daniel, muito boa a tua pergunta. Só que o que acontece dentro de um jogo de basquete? Várias habilidades diferentes acontecem ali. Entende? Então, você tem, por exemplo, no caso do arremesso, tá? Vou diminuir aqui um pouco para poder aceitar alguém que está na aula, que está querendo entrar. Enfim, sumiu que o convite da pessoa. Vou continuar a responder o Daniel. Então, eu logo volto para a apresentação. Então, você imagina assim, né, Daniel? Um jogo de basquete, existe diferentes ações motoras acontecendo lá. Então, por exemplo, o time tem a saída de bola. Aí, várias pessoas da equipe saem correndo. Então, esse correr na quadra, com e sem a bola, é uma habilidade locomotora. Aí tem uma das pessoas do time, na saída, né, que faz um passe. Esse passe é uma habilidade manipulativa. Aí outra pessoa pega a bola e começa a quicar enquanto caminha. Ele está, ao mesmo tempo, fazendo uma habilidade manipulativa, quicando a bola, e, ao mesmo tempo, caminhando, que é uma habilidade locomotora. Agora, todos, sem exceção, estão estabilizando, né, o corpo, se equilibrando e para não cair, né? Então, está acontecendo simultaneamente diferentes formas da habilidade. Então, o jogar basquete envolve muitas habilidades simultâneas acontecendo. Ok? Beleza, aqui no chat eu estou vendo, né? Ficar em pé, tem várias pessoas dizendo. Ficou claro, Daniel, a minha explicação? Sim, professor. Beleza. Aqui eu estou vendo mais gente agora que entrou. Estou aceitando. Sejam bem-vindos. E agora eu vou continuar a apresentação, tá? Até aqui tudo certo, gente? Para classificar as habilidades? Tá sim, tá tudo tranquilo. Ok. Então, tcharam, agora vai começar a experiência propriamente dita. Professor, rapidinho. Oi? Rapidinho, é só que um exercício relacionado à isometria, tipo prancha, envolve como uma habilidade estabilizadora? Perfeito, exatamente. Se você tiver em diferentes posições, né, como no caso o abdominal prancha, esse clássico, né, que se faz nas academias, nos treinos funcionais, em que você fica em posição estática, né, é bem característico de uma habilidade estabilizadora. Tá? Agora, voltando ao exemplo do basquete, se eu estiver fazendo prancha e mais alguma coisa ao mesmo tempo, por exemplo, eu estou com o celular nas minhas mãos enquanto faço o abdominal prancha marcando o tempo. Tá? Então, eu estou ao mesmo tempo, na mesma ação, fazendo uma habilidade manipulativa no celular
uma habilidade estabilizadora, mantendo a posição do corpo em relação à gravidade. Ok, muito boas observações, continuem sempre assim, e agora vamos à prática, tá? A partir da habilidade manipulativa da escrita, como está aí na imagem, tá? Cada um de vocês vai apanhar um lápis ou caneta e uma folha de papel, tipo em branco, né? Não precisa ser assim, 100 linhas, né? Não precisa ser uma folha de ofício clássica. Qualquer papel que seja possível, inclusive de cor diferente, não há problema. Para que vocês possam fazer essa tarefa, tá bom? Então aí todo mundo apanha uma folha e uma caneta ou um lápis, por gentileza. E a tarefa em si, né, vai ser observar o gestual de sua mão dominante para a escrita para a seguinte tarefa. Escreva seu primeiro nome com a letra corrida numa face da folha. Eu vou dar aqui, é óbvio que é um exemplo bem simples, né? E que todo mundo está entendendo, obviamente, mas eu vou também destacar essa condição aqui, né? Então, papel, caneta, certo? E aí eu vou, como eu já sou adulto, conheço qual é a minha mão dominante. No meu caso, é a minha mão direita. Então, aqui sobre a folha de papel, eu vou escrever o meu primeiro nome em letra corrida, né? Então, eu vou pegar aqui e vou escrever o meu nome, tá? E enquanto eu escrevo, observei características do meu gestual, né? Por exemplo, a maneira com que eu estou segurando a caneta, a velocidade com que eu escrevi, e aí, tá? Coloquei aqui o nome bonitão, ó, Patrick, né? Claro que o nome não é tão bonito quanto eu, né? Mas é um nome, tá aqui, beleza? Então, tá aqui, né? Todo mundo faça aí o seu e observe as características, tá? Desse ato motor, tá? Enquanto faz a escrita. Beleza? Todo mundo aí já colocou o seu nome escrito na folha, em letra corrida? Sim, professor. Beleza. Joia. Então, se alguém ainda não fez, ou se alguém não tem papel e caneta, paciência, vai fazer depois, tá? Vai poder assistir a aula e repetir a experiência. Muito bem, então, observou o gestual de sua mão dominante para a seguinte tarefa, que era escrever o seu primeiro nome com a letra corrida numa face da folha. Agora, tá? Você vai pegar e vai anotar essas características que você observou. O tipo da pega, né? No caso eu aqui, eu fiz a oponência do polegar, a velocidade. Eu não escrevi rápido, eu particularmente, escrevi tranquilamente, estava dando um exemplo. A precisão, né? Se houve, por exemplo, linha fora do traço, né? A simetria, se as letras, né? A disposição na folha, se estava no centro, se estava mais para... Tem gente que faz bastante confusão, né? A dominância lateral, se é a direita, se é a esquerda, etc. Agora, depois de anotados, pode anotar aí na própria folha algumas características, vai virar o outro lado da folha, tá? Agora eu vou interromper aqui para demonstrar. Todo mundo vai tentar fazer como eu, tá? Então, ó, estou aqui, né? Ó, então, por exemplo, aquelas características, né? Começa com a letra maiúscula. Mas, assim, a disposição na folha, né? Tá mais ou menos centralizado, né? Tem gente que começa aqui e vai para lá, né? Principalmente as crianças na escola, né? Mas, muito bem. Temos aqui o nome, e aí
no verso da folha, tá? Na outra face da folha, que está em branco, qual que vai ser o exercício agora? Ou melhor, qual vai ser a tarefa que a gente vai fazer? Tá? Olha só, como eu propus lá no exercício, vocês vão colocar a caneta entre os cotovelos, tá? Colocar a caneta entre os cotovelos, beleza? E vão tentar repetir a tarefa, tá? Então, vamos lá com o Ctrl X aqui, ó. Coloquei aqui entre os cotovelos, né? E vou agora escrever o meu nome na folha. Não é simples, né? É possível. Não é fácil. Primeiro que tem um problema visual, né? Força que se tem que fazer. Beleza. Ctrl X aqui já fez. E aí? Já fiz. A Fernanda, a caneta já caiu umas 20 vezes, né? Prontei com vocês, né? Então, beleza. Olha aqui, ó. Olha só como é que eu escrevi com os cotovelos, ó. Possível, professor. Eu quis me vangloriar, né? Mas vocês pegaram, né? Aqui, ó. Olha aí como é que ficou. Agora. Beleza? Então, ó, mão dominante, pegada em pinça. No meu caso aqui, ó, segurando a caneta com os cotovelos. Deu uma diferença razoável, não? O Theo está dizendo que não notou, professor? Não notou a diferença? Então, eu vou mostrar aqui, ó. Esse aqui eu escrevi, agora falando sério, escrevi com a caneta entre os cotovelos. Praticamente irreconhecível, né? Agora, ó. Lindão, ó. Lindão igual o professor, ó. Tá vendo? Beleza? Bem, agora, nesse daqui, ó, que vocês escreveram o nome de vocês, o primeiro nome, bonitinho, vocês vão pegar agora, ó, em vez de ser a mão dominante, vocês vão pegar a outra mão, a mão não dominante, tá? E ao invés de segurar em pinça, vocês vão segurar assim, ó. E vão tentar escrever em cima do que vocês escreveram o nome, ó, o nome certinho, com a mão dominante, sobre o traço, em cima do traço, vocês vão tentar escrever o nome de vocês de novo. Só que tem um detalhe, não pode ser devagarinho, né, em câmera lenta. Estou aqui, ó, vocês estão vendo a filmagem. Pronto. Não fiz rápido, agora todo mundo quero ver vocês mostrarem agora o que vocês fizeram aí. Ó, o José está dizendo, me senti capaz novamente.
Então agora eu quero ver aí, quero que alguém abra a sua câmera, microfone e mostre, eu quero ver de alguém. Mostra aí, Douglas. Opa, o Douglas vai escrever o nome completo, inclusive. E sobre o primeiro nome seu ali, Douglas, você já usou a mão esquerda, a mão não dominante em cima? Certo. Só não tô te ouvindo, Douglas. Tá. Primeiro foi o primeiro, né, que você passou. Certo. Esse aqui foi o terceiro. Certo. E esse aqui foi o segundo. O cotovelo. Isso, com Beleza. cotovelo. Ótimo. Muito bem, Douglas. Agora fizemos essa prática, né? E nesse momento, volto a apresentar o slide, porque agora a gente vai começar a teorizar um pouco sobre essas coisas. Então, podem deixar agora a folha de lado, a caneta ou o lápis, e vamos voltar aqui. Saímos da ação, vamos começar o conteúdo da aula de hoje, propriamente dito. Tá? Deixa eu maximizar aqui, aumentar o tamanho. Então, ó, extrair de um jornal, está todo mundo vendo aí o jornal chamado A Tribuna? Tá sim, professor, tá aparecendo. Obrigado. Então aparece um Roberto Debski falando, né, num jornal, num jornal sobre a importância do esporte na adolescência. Agora, detalhe, né, o Roberto, ele mora em Santos, é médico formado pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos e psicólogo, formado pela Universidade Católica de Santos. E aí ele vai, né, num meio de comunicação, um jornal, e escreve sobre a importância do esporte na adolescência. Por que eu estou usando esse slide, né? Para ilustrar que existe um interesse social nas diferentes comunidades em que a gente vive sobre as práticas corporais, elas esportivas ou não, e sobre a questão de praticar essas atividades corporais, essas práticas corporais em diferentes idades e quais são adequadas a tal idade é também um interesse social muito grande. Prova disso é que tem aqui, né, um profissional de medicina e psicologia escrevendo sobre a importância do esporte na adolescência. E claro, nós podemos dizer, né, que há muitas coisas importantes no esporte, na prática esportiva na adolescência. Muito bem. Só que ali, na reportagem, tinha um médico e psicólogo que, né, fora da educação física, reconhece a importância do esporte, das práticas corporais. Agora, no campo da profissão que vocês estão tentando se qualificar, a educação física, saber disso é absolutamente fundamental. Vocês devem ser, na sociedade, as pessoas mais qualificadas para responder a essas questões. Por exemplo, o que acontece ao praticar esporte na adolescência? Qual a sua importância? Ou seja, as pessoas não podem até perguntar para um médico, que é também psicólogo, e ele vai lá no meio de comunicação e escreve. Mas na sociedade organizada, ainda organizada em que vivemos, tem gente tentando desorganizar de todo jeito, inclusive em cargos públicos, mas na sociedade que a gente vive atualmente,
existe o Conselho Federal de Educação Física, então é uma profissão regulamentada, existe cursos, só um pouquinho, existe cursos de formação em nível superior de educação física. Então, gente, conhecer esse tipo de resposta, tá, é super importante. E, claro, não é só o profissional de educação física que conhece, né, sobre o movimento e o seu desenvolvimento. Mas, para falar do esporte, das práticas corporais, etc., ninguém melhor que o profissional de educação física para, por exemplo, explicar, responder sobre que atividade fazer em cada etapa da vida. Alguém ia falar alguma coisa? É porque tem gente comentando que a tela está travada. Oi, peraí. João Vitor acabou de falar, não está vendo e nem ouvindo nada. Aqui também, professor, mas eu saí, entrei de novo e voltou. Ah, certo. Ah, só um instantinho, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo... vocês escrevam no chat, por gentileza, quem teve problema... ou melhor, quem não teve problema, só diga assim, manteve tudo certo, não tive problema nenhum. Ah, beleza. Então teve gente que teve... E aí, bicho? Que doido. Eu tava só pra cara que ela tava aqui, ela tava limpando só com o play. Daniel, seu microfone está aberto. Beleza, isso é uma dica que eu peço a ajuda de vocês para estar sempre percebendo essa questão, né? Todo mundo está me vendo e ouvindo? Sim. Agora Beleza, sim, agora tá tranquilo. Obrigado. Às vezes esse tipo de situação vai acontecer mesmo, tá? Oscilação da internet e tal. É muito bom vocês lembrarem, né, sem nenhum tipo de constrangimento se estiver acontecendo, tá? Assim como fizeram aí recentemente. Então, eu estava dizendo que a profissão que vocês escolheram buscar uma formação, que é a profissão de educação física, no Brasil, no atual contexto social que nós temos, friso, uma profissão regulamentada que somente aqueles com curso superior ou que, de acordo com a lei, puderam comprovar 3 anos antes de setembro de 98 que já exerciam a profissão e que se filiam a um conselho profissional é que podem atuar na área. Então, há uma responsabilidade social muito grande dentro desse contexto social para justamente dar conta dessa situação aqui. Responder à sociedade, aí entendo, na escola, nas empresas, nos clubes, nos hospitais, nas academias, em todos os espaços de práticas corporais, serem as pessoas com maior referencial possível capaz de escrever ou falar sobre qual é a importância do esporte na adolescência,
qual é a importância da atividade física no envelhecimento? É importante ser fisicamente ativo enquanto se é um recém-nascido e uma gestante, enquanto está com ou, né, às vezes mais, bebês em desenvolvimento dentro do ventre materno, a importância de se fazer atividade física e práticas corporais nessas fases da vida. Por mais que conhecer as nuances do desenvolvimento motor não seja uma exclusividade da educação física, vocês entendem que não há profissão que requeira maior conhecimento sobre isso. Todos concordam? A sociedade espera o quê de um profissional de educação física? Um conhecimento específico que só ele tenha ou que ele tenha de uma forma melhor e mais avançada do que outras áreas. Por isso, dentro do contexto, né, do que seja a educação física, e aqui vai aparecer nesse slide a ideia que é muito difundida na América do Norte, né, que é a cinesiologia. Inclusive, não sei se alguém aqui conhece já, alguém que foi para os Estados Unidos, que cursou um curso semelhante ao bacharelado em educação física no Brasil. Em países como Austrália, Estados Unidos, Canadá, é chamado kinesiology a formação. O que é cinesiologia? É o estudo do movimento humano. E o estudo do movimento humano ele se subdivide em uma área biodinâmica e uma área sociocultural e pedagógica. E aí existem as várias subdisciplinas. A fisiologia do exercício, a biomecânica, a pedagogia do esporte, que vocês vão poder ver lá tranquilamente na grade curricular de vocês. Agora, o comportamento motor é também uma subdisciplina da cinesiologia, tá? E, assim como a fisiologia, a biomecânica, a pedagogia, o comportamento motor é uma subdisciplina da cinesiologia, porém com uma característica. Ela é tanto sociocultural e pedagógica quanto biodinâmica. Então, as subdisciplinas do estudo do comportamento motor são... Né, então, o comportamento motor é a subdisciplina maior, tá? Que pertence a toda a educação física, toda a cinesiologia. E aí temos a aprendizagem motora, que está ali em cima em amarelo, que é o que vocês vão ter no semestre seguinte. Controle motor, vocês não têm a disciplina com esse nome, mas vocês vão ver um pouco durante as duas disciplinas. E o que vocês estão cursando agora, se vocês puderem aí ver o meu cursor, é o desenvolvimento motor. Então, assim, existe uma importância enorme, tá? Enorme na formação profissional de vocês serem na sociedade brasileira, e quem migrar para um outro país, na sociedade que vocês forem viver, de que vocês sejam experts em certos aspectos. Uma subdisciplina fundamental para a formação profissional de vocês é o comportamento motor. E o comportamento motor se subdivide em 3 áreas. Desenvolvimento, que é o que vocês estão vendo agora, a aprendizagem motora, que vocês vão ver no outro semestre, e controle motor, que está um pouco diluído nas duas disciplinas. Tá? Agora, conhecer comportamento motor é essencial para uma boa formação e intervenção profissional, tá? E também para se fazer boas pesquisas e desenvolvimentos na área da educação física, do esporte, etc. Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Quero saber se está bem entendido esse aspecto que eu coloquei. Esse é o contexto. Ótimo.
Beleza. Seguindo um pouco agora, então eu quero assim, né, que vocês sintam que tudo é muito legal, né? Estou aqui fazendo educação física, nossa, muita gente pensa, né? O que estudam na educação física? Só ficam jogando bola, ficam correndo, é um clube, né? Tem gente que realmente é ingênuo, né? E pensa que é assim. Mas se você vem para o FRN pensando que você vai chegar no curso de graduação e você vai ficar, por exemplo, vivenciando um clube em que você ora joga tênis, ora você vai na piscina e nada, isso tem também. Só que isso não, né, todo mundo faz ou deveria ter o direito de fazer essas coisas todas, essas práticas esportivas e tal. Nem todo mundo, muita gente quer e não pode, né, porque N questões. Mas vocês têm assim o privilégio, nossa, aqui tem campo, tem pista, tem natação, tem quadra para jogar basquete, handebol, tem capoeira para fazer, tem grupo de dança para dançar. Nossa, eu vou entrar em forma, vou ficar... Beleza, vou ficar igual o professor Patrick, em forma. Mas vamos assim, tem gente que é ingênuo e pensa que é assim, tá? Quando, na verdade, vocês têm que ter uma bagagem teórica imensa para entender, por exemplo, esse fenômeno, né, da atividade física, do esporte. Uma das coisas que vocês vão aprender nessa disciplina é como organizar isso nas diferentes faixas etárias em função do fenômeno do comportamento motor, que é o desenvolvimento motor. Tá? E isso, Harrison, o primeiro capítulo do livro realmente fala disso daí. O José Jefferson também está perguntando, né? Queria saber a diferença básica entre desenvolvimento e aprendizagem motor. Então, vamos fazer bem básico, tá? O desenvolvimento motor são as mudanças que ocorrem no comportamento motor relacionado à idade, tá? Ao longo da vida. Então, o desenvolvimento motor se ocupa de verificar as mudanças que vão ocorrendo em função da idade. Por exemplo, o bebê recém-nascido, ele começa rastejando, depois engatinha, depois anda com apoio, para depois andar. E isso tem os marcos de cada faixa etária. Então, essas mudanças que ocorreram do rastejar do bebê até o andar do adulto, do idoso, né? Inclusive a mudança do andar lá no idoso, né? Que começa a ficar com o passo mais curto, o passo mais arrastado. Né? Essas mudanças, elas ocorrem ao longo da vida relacionadas à idade. E o estudioso do desenvolvimento motor precisa conhecer quais são as características biológicas, sociológicas e psicológicas de quem está em desenvolvimento que interagem afetando o comportamento motor. A aprendizagem motora, que vocês vão ver no outro semestre, no segundo semestre, ela se ocupa dessas modificações que ocorrem no comportamento motor, né, derivadas da prática, ou seja, eu aqui pratiquei escrever o meu nome assim, né? Pratiquei bastante para conseguir fazer isso. Então, o aprendizado motor, ele é fruto da experiência e ele, uma vez aprendido, é suficientemente estável e duradouro. Então, assim, eu posso até me desenvolver motoramente, mas esse desenvolvimento nem sempre é derivado da aprendizagem. Na maioria das vezes mas nem sempre é. Tá? E no caso lá do rastejar, passar para engatinhar, andar com apoio,
É um tipo de aprendizado? É um tipo de aprendizado, né? Que se dá muito pela observação. Aí vem até aquela conversa que eu tive com um aluno no WhatsApp, na orientação, sexta-feira passada. Professor, me indica um livro, alguma coisa assim, que fala sobre essa questão da cultura, que a gente está vendo lá na aula de História da Educação Física com o professor Tadeu, influências culturais, né? Eu falei da Mala e Kamala, né? Que são as meninas que foram criadas por lobos, né? Desde bebês. Então, elas o quê? Elas andavam em 2 pés? Não, elas quadrupedavam, né? Por quê? Porque o referencial que elas tinham era dos animais quadrúpedes. Então, aprenderam por observação o modo de se locomover, né? Quem foi que... A pessoa que falou comigo está na classe aí? Eu não lembro... Desculpa, esqueci o nome. O Lucas. Você chegou a dar uma pesquisada, Lucas, sobre a Mala e Kamala, as meninas lobo? É uma história um pouco controversa. Há quem diga que aquilo foi inventado, né? Não foi bem daquele jeito, mas há um antropólogo francês que encontrou essas meninas e elas tinham, né, a linguagem, o comportamento motor muito mais parecido com os lobos do que com os humanos, né? Então, mesmo o padrão de andar tem um aspecto cultural que interage e é fundamental, tá? Então, nós, como profissionais da educação física, no contexto brasileiro, nós precisamos conhecer teorias, formas de fazer pesquisa, formas de resolver os problemas da prática e encontrar as melhores alternativas para o desenvolvimento dessas práticas corporais, esportivas, etc., seja na escola, no clube, na academia, e nós somos a principal referência. Então, toda vez que surgir a pergunta, qual é a importância do esporte na adolescência? O profissional mais qualificado é o profissional de educação física. Não que os outros não tenham qualificações, mas o que se espera é que o da educação física seja o expert. É ele que vai dizer em detalhes o que fazer, que tipo de esporte é mais indicado, para uma determinada faixa etária, para uma determinada pessoa, para um determinado tipo de deficiência, para um determinado tipo de condição cognitiva. Então, os profissionais de outras áreas, como a medicina e a psicologia, conseguem ter uma ideia geral, mas nos detalhes, na expertise, é só o profissional de educação física. E para entender tudo isso, tem que conhecer todas as nuances que ocorrem nesse processo de desenvolvimento. Coisas cognitivas, afetivas e motoras, propriamente. Para entender como que esse processo da mudança do comportamento motor ocorre. José Jefferson, foi satisfatória a minha resposta para você sobre a diferença entre desenvolvimento e aprendizagem motora? A básica, né? A diferença básica? Beleza. Então agora eu vou seguir, eu vou dar uma acelerada, tá? Porque a gente está conversando bastante, isso é bem legal, só que eu estou receoso aqui de não conseguir dar conta. Então eu estava dizendo, né? No slide aqui da cinesiologia, né? Deixa eu voltar aqui. No slide da cinesiologia, estava dizendo, né, que existe a subdisciplina comportamento motor e que ela é tanto dos estudos da biologia e da física, digamos assim, quanto da parte sociológica, filosófica e pedagógica, né? E que o desenvolvimento motor que vocês estudam agora, né, ele faz parte do comportamento motor. Agora, de uma maneira geral, as ciências, agora a gente começa a entrar no campo das ciências, falar um pouco menos sobre a relevância social, né, de você estudar desenvolvimento motor num curso de educação física ou de cinesiologia. Agora a gente vai falar assim de como a ciência, né, se organiza, né? A ciência, de uma maneira geral, ela é subdividida em várias caixas, né?
Então, a ciência pode ser factual ou formal. As formais, nós temos como exemplo a matemática e a filosofia. Já as factuais, nós temos as naturais e sociais. No caso das naturais, nós temos a biologia, a física e a química. Aqui é a parte que eu acabei de falar lá, no quadro da cinesiologia. É o quê? É a sociopedagógica aqui? Sociofilosófica e pedagógica? Ou é a parte biodinâmica, nas ciências naturais? Alguém responde? Só para ter ideia se estão acompanhando. Então, no quadro geral, né, das ciências, temos, né, no quadro geral das ciências, essa condição de que nós temos áreas diversas e que elas se enquadram dentro das ciências factuais ou nas chamadas ciências naturais, dentre as quais a biologia, a física, por isso biodinâmica, né? E também as que eu vou mostrar agora, que são, né, as chamadas ciências sociais, que dentro delas, né, dentro do quadro das ciências sociais, nós temos as chamadas ciências humanas e as ciências aplicadas, né, dos quais, dentro das ciências humanas, estão a pedagogia, a psicologia, a sociologia, a antropologia, etc. Então, resumidamente, quando a gente estuda o comportamento motor, a gente tanto estuda aspectos biológicos do desenvolvimento, como, por exemplo, o crescimento físico, né, quanto aspectos da pedagogia, da psicologia e da sociologia, por exemplo, e da antropologia, igualmente. De que quero dizer com isso, né? Que quem estuda comportamento motor estuda temas de várias áreas do conhecimento. Por isso que ela é entendida como interdisciplinar. E, evidentemente, que tem uma seta aqui do lado, né? Essa seta apontando para cima quer dizer que na parte inferior do slide nós temos, perto das ciências formais naturais, né, o maior grau de veracidade na ciência, né? E quanto mais a gente vai para o campo pedagógico das ciências sociais e ciências humanas, mais falseável fica o conhecimento, ou seja, ele é mais relativo. O que vale para uma pessoa pode não valer para outra. Tá? Isso é bem importante da gente tratar nesse momento aqui da aula. Pois bem, até aqui, gente, alguma pergunta? Professor, você pode só repetir o que significa a seta? Posso, perfeitamente. Então, todo mundo aqui entendeu, né, que vamos pensar assim, a própria UFRN, a universidade. Ela tem lá, né, o departamento, o CB, né, Centro de Ciências Biológicas, tem lá humanas, né, onde tem os cursos de educação, né, psicologia, que é o Xixila, né. Então, a própria estrutura física da universidade, ela revela, de certa maneira, que as ciências elas se dividem em grandes áreas e áreas menores, e sub-áreas, né? E entendido isso, a seta, que foi a pergunta aí do colega, quer dizer que se eu estou, por exemplo, na física, o fenômeno da física, embora tenham lá as suas incertezas, é muito mais fácil eu fazer, por exemplo, prova e contraprova e repetidas vezes chegar ao mesmo resultado, ou seja, os métodos de pesquisa usados nas ciências naturais, factuais, eles são muito mais próximos da exatidão. Portanto, são menos falseáveis.
são mais reprodutivos de forma semelhante. Você repete 1000 vezes o experimento, os resultados são muito parecidos. No campo das ciências sociais e humanas, você pode pegar uma mesma situação e repetir 1000 vezes e ter respostas muito diferentes uma da outra. É um pouco imponderável, um pouco intangível. E quando entra nas ciências sociais humanas, mais ainda. Ou seja, se eu ensino uma tarefa motora para uma criança hoje, com um determinado método, amanhã, né, a partir da aprendizagem motora, ensino outra criança usando o mesmo método, a chance de eu chegar ao mesmo resultado é muito difícil. Portanto, é mais falseável. Ou seja, uma criança aprendeu um conteúdo na segunda-feira, com o mesmo método, o mesmo tempo de exposição. Na terça-feira, outra criança vem fazer a mesma coisa, aprender a mesma coisa, o mesmo método, no mesmo tempo, com o mesmo professor, e o resultado de aprendizagem pode ser completamente diferente. Por isso é mais falseável, entendeu? A pedagogia aparece ali como mais falseável. Agora, se eu estou num laboratório, certo? E eu combinar hidrogênio com oxigênio, né? Combinar 2 hidrogênios com um oxigênio, eu vou ter água. Se eu fizer isso na segunda-feira, eu vou ter água. Sob as mesmas condições de temperatura, pressão, etc. e tal, eu vou ter a molécula da água, no seu estado puro. Na terça-feira, se eu juntar novamente 2 hidrogênios com oxigênio, eu vou ter, nas mesmas condições, né, metodológicas, eu vou ter água de novo no seu estado puro. Se não igual, absolutamente igual, extremamente perto do exato, do parecido. Ficou claro isso para todos? Ficou sim, ficou sim. Então, quando a gente trabalha o comportamento motor, concluímos o quê? Concluímos que existem fenômenos no estudo do comportamento motor que são muito, embora se volte muito para o humano, né? Tem também outros animais, tem também experimentos com robôs, em robótica, né? E mesmo os com robótica, eles não são tão exatos assim, né? Mas repetidos todos as etapas metodológicas, quando se faz com robôs, a tendência é o resultado ser parecido. Quando você vai para o humano, é muito difícil, é muito imponderável. Então, o fenômeno do estudo do comportamento motor, ele está sempre, né, no caso do humano, que é o que mais nos interessa na educação física, ele é muito falseável, mas não deixa de ter aspectos altamente representativos das ciências factuais, tais como, por exemplo, a química, né? Ou seja, vou dar assim um exemplo bem chulo, né? Mas toda vez que eu, por exemplo, precisar correr em alta velocidade, em alta intensidade, a primeira fonte de síntese de energia vai ser o fosfato creatina, ou seja, não vai ser a gordura corporal. Então, assim, eu tenho alguns aspectos da minha organização corporal, da minha fisiologia, que se aproximam mais, né, das respostas que são típicas das ciências naturais, como a química, a física e a biologia. Tá bom? E é muito interessante essa característica interdisciplinar do estudo do comportamento motor e do desenvolvimento motor. Então, assim, você assim, por exemplo, saber que, vou dar o seguinte exemplo. Uma criança, né, de 7 anos de idade, ela não consegue brincar com facilidade do chamado carrinho de mão. Aquela brincadeira que brincam 2 crianças, uma segura nas pernas e a outra vai na frente, assim, com as mãos no chão.
Uma criança de 6, 7 anos, se você coloca ela nessa condição para brincar disso, não é que seja impossível, mas a tendência é ela encontrar mais dificuldade de ter força nos membros superiores. Agora, já aos 11, 12 anos, sejam meninas, sejam rapazes, vai ser mais fácil eles fazerem essa tarefa motora, nesse tipo de brincadeira. Né? Aí, às vezes você vai numa pré-escola e um professor vai lá e faz essa brincadeira, as crianças caem de rosto no chão. Né? Eu não estou entendendo o que está acontecendo. É porque tem um aspecto biológico, que é o desenvolvimento das características físicas, por exemplo, o desenvolvimento da capacidade física da força muscular dos membros superiores, que se dá dentro de uma condição também etária. Professor, mas eu vi um vídeo de uma criança de só 6 anos que tem uma tremenda uma força. Claro, se estimulado, se o ambiente for estimulante, adequado para o desenvolvimento precoce dessa força, óbvio que uma criança vai exibir, já em tenra idade, um nível de força bastante elevado. Né? Mas conhecer essas nuances nos faz ter necessidade de conhecer tanto aspectos da biologia, como hormônios, né, o hormônio de crescimento, hormônio testosterona, que é importante para meninos e meninas no desenvolvimento da força muscular, quanto ter conhecimento sociológico. Né? Ou seja, essa criança nasceu em que tipo de comunidade? Uma comunidade em que as crianças, como comunidades indígenas, onde as crianças, desde a mais tenra idade, nadam no rio, às vezes até sem o olhar dos adultos. Né? Ou uma criança, por exemplo, dessas, das cidades que a maioria de nós vive, né, regiões urbanas, crianças que crescem, né, dentro de apartamentos, muitas horas de tela, muitas horas de uso de celular, games, né, e pouquíssima influência, né, pouquíssimo ambiente favorecedor do desenvolvimento da força. Às vezes você vai ver, então, que lá na criança indígena, mesmo mais em tenra idade, às vezes exibe um grau de força maior do que uma criança, às vezes, um adolescente de 11, 12 anos de idade, que vive num apartamento e não é estimulado. Então, o que é isso? É o conhecimento sociológico, por exemplo, antropológico, sociológico, envolvido. Então, o legal do estudo do desenvolvimento motor, da aprendizagem motor, enfim, do comportamento motor, é que você precisa ter conhecimentos de várias áreas, beleza? Isso é muito bom. Aqui o José está perguntando no chat, professor, isso explica que muitas vezes as pessoas fazem atividade coletiva, mas pela questão de sociabilização do que pela própria atividade física. É uma possibilidade, José, é uma possibilidade. Muito boa essa tua pergunta, né? Muito boa. Né? E isso que você pergunta, como diz, né, tem a semente da resposta, né? Que é o fato de que, né, fazer atividade individualmente é um contexto de prática, fazer atividade coletiva é outro contexto de prática. Né? Tem certas atividades coletivas que não são viáveis de acontecer em determinada idade. Por exemplo, se eu pegar e for no maternal, crianças de 2, 3 anos de idade cronológica, e levá-las para um campo de futebol, botar uma bola no meio do campo, e eu lá de árbitro com um apito na boca, esperando que elas joguem futebol, né? Essa atividade coletiva ela não vai se desenvolver. Né? O que a gente vai ter são bebês fazendo o que eles bem entendem dentro de um campo de futebol, menos jogar futebol. Né? Então, mais uma... Eu estou dando um exemplo esdrúxulo, mas para dizer, um exemplo radical, para dizer que, né, é preciso ter um conhecimento tanto biológico, quanto psicológico, quanto sociológico, para a gente adequar as atividades que a gente faz em função das diferentes faixas etárias no ciclo da vida. Tá? Isso, e o apreço, né? O apreço pela sociabilidade é algo muito explicado pela antropologia, José Jefferson.
Quem já não ouviu a expressão o ser humano é um ser social, né? E aí essa tua questão aí que é muito importante, né? Muitas vezes as pessoas aderem ao exercício físico pela sua característica da sociabilidade. Por quê? Porque é uma característica humana viver em grupo, fofocar, conversar, né? Fazer treta, isso é coisa de humano, né? E aí você vai lá e vê quem estuda chimpanzés, né? Vão ver as características muito parecidas, né? Por isso que a gente chama eles de primos, primatas, certo? Gente, já são 6 horas e agora eu preciso dar uma acelerada. Vamos lá. Vou pedir aí Tô adorando, sim, essas perguntas de vocês e tal, só que eu vou pedir agora a compreensão de vocês para entrarmos nisso aqui. Mas então, o que é um desenvolvimento motor? Né? No sentido conceitual, ou melhor, uma definição. Então, do livro que eu pedi para vocês lerem na quinta-feira passada, eu extraio, né, o Raio de Getchell, uma resposta satisfatória. Então, o desenvolvimento motor se refere ao processo de mudanças no movimento contínuo e relacionado à idade, bem como as interações das restrições no indivíduo, no ambiente e nas tarefas que induzem tais mudanças. Acho que a própria fala que eu vim dando, né, dos exemplos, veio dando conta de ter uma certa lógica, né, nessa definição que Rayude e Getchell apresentam nas páginas iniciais do livro Desenvolvimento Motor ao Longo da Vida. Já outros autores, Gallagher e Osmond, que é desse outro livro aí, que eu ainda não falei para vocês dele, mas vou falar muito desse livro e do modelo teórico que eles apresentam, né? Ainda na aula de hoje eu vou passar rapidamente. Para Gallagher e Osmond, o desenvolvimento motor é a mudança, olha aí a palavra, mudança, repete, contínua, repete, comportamento motor, repete, ao longo do ciclo da vida, repete. Ou seja, tem uma lógica, né? Tem uma lógica entre diferentes autores apontando que desenvolvimento motor é uma mudança no comportamento motor relacionado à idade. Tá? E esse contínua, quem arrisca dizer o que é esse contínua? Qual é a relação do filme O Curioso Caso de Benjamin Button e essa palavra contínua? Por que uma mudança é contínua? Alguém arrisca dizer? Não estou ouvindo. Porque, talvez seja porque, dependendo dessas mudanças, pode ter mudanças futuras dependendo dessa. Tipo, é contínuo porque tudo tem uma base. Eu acho que é isso. Ok. Assim, se eu deixar de aprender uma coisa aqui... Alguém tem uma outra ideia? Professor, eu acho que é porque você sempre está adquirindo novas experiências e passar 5 minutos para frente você já vai ter algo novo, entendeu? Então, a mudança é contínua porque você sempre vai ter algo de aprendizado, assim, para desenvolvimento. E é contínuo, né? É válido o que vocês dois falaram, mas o fato de ser contínuo tem muito a ver com a coisa assim, eu não posso parar, né? Eu não posso travar. Então, por isso que lá no filme do Curioso Caso do Benjamin Button, né? Por mais que ele se desenvolveu ao contrário, né, em certos aspectos, ele era tanto contínuo, né, ou seja, ele ficando cada vez mais jovem, era um fenômeno contínuo e irreversível, de certa maneira, né, em vida. No filme acontece ao contrário, mas pensando na nossa vida, a gente não vai mais voltar a ser bebê, até que se prove o contrário, até que alguém encontre uma fórmula para fazer isso, é irreversível. Concordam? Professor. E é também contínuo, ou seja, aquilo que
por exemplo, só um pouquinho, aquilo que eu adquiri como capacidade motora, por exemplo, como capacidade coordenativa, né, até os 6 anos de idade, certamente se eu continuar praticando e me desenvolvendo, né, há uma continuidade desse processo que é irreversível e que é contínuo em sentido da sua mudança. Tá? Quem ia falar alguma coisa? Eu, professor. Fala. Eu acho que o filme ele quis dizer, porque quando a gente pensa em desenvolvimento, a gente pensa em algo sempre crescente. Isso. Ele quis dizer que é contínuo, porque embora que a gente desenvolva, tipo, de 0 a 70 anos, é um tipo de desenvolvimento, só que em um ponto a gente está no ápice do perfil físico, por exemplo, e psicológico, e depois a gente vai perdendo essa capacidade, mas mesmo assim a gente está desenvolvendo, é contínuo por isso. Exatamente. Você exemplificou melhor que eu essa questão da continuidade, né? Você foi bem preciso assim nessa explicação, muito bom, ajudou bastante a esclarecer, né? Porque a capacidade, né? Ela vai se modificando, né? Por exemplo, o equilíbrio, por exemplo, né? Quando você é recém-nascido, você tem pouquíssima capacidade de equilíbrio. Aí você vai desenvolvendo, você vai melhorando esse equilíbrio e você vai adquirindo padrões de comportamento motor, né, que dependem cada vez mais de um equilíbrio refinado, de um controle motor refinado. Só que você chega numa certa idade da vida em que você vai de novo perdendo esse equilíbrio, vai reduzindo essa acuidade, né, proprioceptiva, vamos dizer assim, e você vai de novo se deparando com certas coisas. Mas o fato é, como você disse, é contínuo. E também é irreversível, de certa forma. Ah, professor, mas eu conheço um senhor de 100 anos de idade que pula corda e... Claro, gente, vai ter pessoas que vão ter uma idade extremamente avançada, mas uma peculiaridade que lhe é única. Ou seja, uma capacidade incrível física de fazer coisas, né, com o próprio corpo. Então a gente não pode também dizer que com 100 anos está todo mundo deitado numa cama e não faz mais nada. Não é isso. A idade cronológica não é um imperativo, mas ela é um indicador universal de que certas coisas são mais esperadas numa certa faixa etária do que em outra. E isso também tem a ver com essa questão da continuidade. Agora, ambas definições, né, continuando, ambas definições apresentadas, elas pertencem a um chamado escopo, né, vamos dizer assim, do que é chamado de uma perspectiva ecológica. Tá? Quando eu falei do conceito, vocês viram a imagem do livro? Alguém pode me responder? Sim, professor. Então, obrigado. Então, quer dizer que vocês viram, né, aqui, né, esse slide do livro do Galarrú e Osmo e esse aqui também. É isso? Confirma? Sim. Perfeito. Agora, ambas definições ditas antes, tanto de Raul de Getchell quanto do Galarrú e Osmo, que são autores da América do Norte, todas pertencem a uma perspectiva ecológica do estudo do comportamento motor. Perspectiva ecológica é algo mais, digamos assim, atual. Mas houveram outras perspectivas históricas e teóricas num passado não tão distante e que nós vamos ter uma aula sobre isso.
Por que eu estou colocando, então, desculpa o palavreado, esse diacho de slide aqui? Né? É para citar, por exemplo, pessoas como Cal Neville, né, que é um importante nome, né, professor numa universidade no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, e ele tem um modelo teórico, esse daí, ó, que aparece também no primeiro capítulo do livro que eu indiquei para vocês lerem, que é o modelo das restrições, né? Em inglês, constraints. Tá? Então, o Cal Neville, ele explica o desenvolvimento motor, a aprendizagem motora, o controle motor, são as sub-áreas do comportamento motor, ele explica por conta desse modelo. Mas fiquem tranquilos, nós vamos ter aula ainda sobre isso. O que importa é que vocês fixem que, contemporaneamente, neste nosso tempo, a visão de mundo e a perspectiva ecológica é a dominante. E o que isso quer dizer? Quer dizer que, mesmo um indivíduo, né, dotado de todas as condições biológicas, exemplo, quem é que vocês poderiam pensar assim, uma pessoa que é forte, veloz, bom, excelente equilíbrio, excelente coordenação motora, bonito, né? Pode pensar, professor Patrick, né? Brincadeira. Mas mesmo dotado de todas as condições biológicas, se o ambiente em que a pessoa vive e se desenvolve não é favorecedor desse desenvolvimento, né? Esse desenvolvimento pode ser empobrecido. Ou seja, o que o Cal Neville está dizendo e por que isso é tão atual no estudo do comportamento, de maneira geral? Não adianta uma pessoa ter a genética mais favorável, né, possível, se ela cresce num ambiente desfavorável, né? Lucas, você lembra lá do estudo das crianças romenas que eu falei? O Lucas está por aí ainda? Você pode dizer para os seus colegas, Lucas, o que foi que eu exemplifiquei lá sobre o caso das crianças romenas? Não sei se você chegou a pesquisar sobre aquela indicação. Você consegue abrir teu microfone e falar um pouco? Ele está dizendo aqui que não pesquisou a fundo ainda. Então, assim, a Romênia é um país da Europa que teve em guerra há pouco tempo atrás, né? É um país da região mais assim ao leste da Europa. E quando estava em guerra, teve muitos pais e mães que morreram na guerra. Então, teve muita criança órfã, né? E aí se criaram orfanatos na Romênia. E essas crianças, né, são casos da literatura muito conhecidos e muito famosos. Essas crianças, elas permaneciam dentro de galpões enormes com vários berços. E elas, durante ali, passaram meses, algumas até anos, dentro dos berços, né? Assim, criança de 6 meses de idade que entrou ali, ficou naquele berço e saiu aos 2 anos para adoção, ficou 1 ano e meio vivendo num berço. Agora, os profissionais que atendiam as crianças davam banho, davam comida, cuidavam do básico. Só que as crianças ficavam nessa restrição ambiental, que era viver dentro de um berço. Raramente saíam dali para um passeio curto, para ir ao banheiro, né? Mas permaneciam longas horas do dia vivendo dentro do berço. Essas crianças órfãs foram adotadas, muitas delas foram adotadas por famílias da Romênia e de fora da Romênia. Só que algumas pessoas, tipo o professor Patrick, assim, Triple X, começaram a pesquisar, eu não estava nessa, tá? Mas começaram a pesquisar longitudinalmente o efeito de ter ficado ali os primeiros meses de vida naquela condição. Isso a gente chama de coorte. Foi feito um coorte, ou seja, temos crianças de
pouca idade, vivendo numa condição de restrição ambiental para o desenvolvimento motor muito grande. Aí os pesquisadores, aconteceu isso lá na Romênia, essas crianças foram adotadas. Vamos acompanhar essas crianças longitudinalmente para ver o que aconteceu com elas no seu desenvolvimento. Né? O que vocês acham que aconteceu? Vocês acham que, a partir do momento que elas foram adotadas, considerando que boas famílias, com toda a infraestrutura, vocês acreditam que um exemplo como esse, uma criança que ficou 1 ano e meio, entre 6 meses e 24 meses de idade exuterina, que ficou com essa severa restrição, ela se desenvolveu normalmente, conseguiu ter pleno desenvolvimento cognitivo, motor, ou não? Aconteceu algo ali que foi decisivo para atrapalhar esse desenvolvimento. O que vocês pensam? Eu acho que teve um desenvolvimento, mas tipo, ele foi meio atrasado, sabe? Alguém pensa diferente? Bem, eu acho que devido às restrições, houve uma diferença, principalmente se você pegar uma criança da mesma idade que já vivia naquele país, entendeu? Por exemplo, ela podia ter habilidades e motoras ou cognitivas similares a uma criança 2 anos mais nova ou 1 ano e meio, entendeu? Então, o que essa conversa toda é importante? Ela é importante para a gente entender esse sujeito aqui que eu estava mostrando, né? E a sua perspectiva teórica, né? Que é a chamada perspectiva ecológica. Tá aí de novo, o Carl Neville está dizendo que os indivíduos, eles têm ali uma bagagem biológica, um código genético, né? Que pode ser excelente, por exemplo, para o desenvolvimento de habilidades motoras, né? De capacidades motoras. Né? A habilidade é derivada da experiência, né? Aquisição de habilidades. Mas a capacidade é muito mais do ponto de vista genética, da condição biológica do sujeito. Só que o ambiente, né? Aqui em environmental, e task, que é a tarefa, eles estão em constante interação. Né? Mais uma vez, a importância do contexto, né? Do estudo do desenvolvimento motor. Né? E aí existem outros modelos ecológicos. Né? Um clássico é o Uli Bronfenbrenner, está aí, né? Que eu até usei já, né? Naquele primeiro dia de aula, para dar exemplos. Né? Falei do meu exemplo, que eu joguei futebol, mudei, né, da cidade do interior para a capital, só que esse é um estudo do desenvolvimento humano. O estudo do Bronfenbrenner considera o cognitivo, o social, afetivo e o motor. Tá? E o Carl Neville estuda o motor, especificamente, mas sem deixar de ter as suas óbvias interações com o cognitivo e com o socioafetivo. Tá? No livro da Hayuri Getchell, né, vai falar que a perspectiva ecológica é a única? Não. A resposta é não. Então, quais temos? Basicamente, nós temos a visão de mundo reducionista, a visão de mundo organísmica e a visão de mundo contextual ou ecológica. A visão contextual e ecológica é a atualmente mais contemporânea. Né? Na visão de um mundo reducionista, a partícula, é mais importante para explicar o fenômeno do desenvolvimento motor. Então, por exemplo, uma visão bem reducionista é acreditar que você tem lá um gene capaz de fazer, de promover determinada característica na pessoa, né? Tá tudo resolvido, não tem mais o que fazer. Por exemplo, no caso, por exemplo, da síndrome de Down, que é uma síndrome conhecida como a síndrome da trissomia do par 21, né? Que é um dos 23 pares cromossômicos,
Numa visão reducionista, uma pessoa que tem a trissomia, ou seja, em vez de 2 cromossomos, né, aparecem 3, trissomia, do par cromossômico 21, é que aquela pessoa vai ter hipotonia e algum grau de retardo mental e não tem o que fazer mais. Então, na visão reducionista, a parte, ou seja, a trissomia do par cromossômico 21 é definitivo e não há mais nada que possa ser feito. Uma visão reducionista radical é dizer assim, não adianta nem estimular essa criança, né? Independente dela ser menino, menina, nasceu com Down, é a trissomia, acabou. Vai ter um retardo mental importante, não vai desenvolver força. Vocês acreditam nisso? Alguém de vocês acredita nisso? Não. E por que não? Porque mesmo que tenha aquela parte, e é inegável que ela cause uma mudança, concorda? Tem um fator ambiental aí, né, que pode mudar muito. Ou seja, eu posso ter uma pessoa com síndrome de Down que seja atleta, que seja advogado, que seja médico, né? Enfim, pode ter até uma profissão bem complexa, até porque existem vários graus em que a síndrome de Down se desenvolve. Né? Tem aquela síndrome de Down em que a pessoa tem um complicador cognitivo muito alto e tem aquelas de pessoas que são brilhantes. Né? O falecido ator José Wilker, né? um ator pernambucano falecido, ele tinha síndrome de Down. Mas ninguém percebia, né, que ele tinha uma deficiência cognitiva leve. Muito pelo contrário, né? O que aparentava era uma pessoa brilhante. Né? Então, a visão reducionista, ela foi... claro que ainda há ecos da visão reducionista radical, né? Mas ela, em outros tempos, ela foi muito forte, muito influente. Hoje, já não mais. Hoje, a visão contextual ecológica do Carl Neville, exemplo, do Uri Bronfenbrenner, por exemplo, é muito mais atual. Ou seja, na visão de mundo contextual e ecológica, a parte e o todo são importantes para explicar os fenômenos do desenvolvimento motor. E a visão organísmica do mundo? A visão organísmica de mundo, também chamada de holística, né? O todo é mais importante para explicar os fenômenos do desenvolvimento motor do que as partes. No livro da Hilde Getchell aparece a seguinte metáfora. Eu vou lembrar aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui. Então, a metáfora da bicicleta. Tá? A bicicleta é uma máquina, correto? Então, quando ela fala da visão reducionista de mundo, ela dá o seguinte exemplo. A bicicleta, né, é uma máquina. E essa máquina tem guidão, quadro, 2 rodas, pé de vela, pedal, corrente, certo? Na visão reducionista, diz assim, se uma parte não tem ou tem um defeito, acabou a bicicleta. Então, imagina assim, eu vou lá e tiro a roda da frente da bicicleta. Ficou sem uma roda. Eu pergunto, vai funcionar essa bicicleta sem a roda da frente? Vai. Como? Dando grau. Empinando. Você, empinando, né? Se eu me adaptar a pedalar com ela na roda traseira, né? Beleza, é isso mesmo. É isso mesmo. Dando grau. Ou seja, se eu conseguir me adaptar a uma máquina que não tem a roda dianteira, mas nem por isso ela deixa de funcionar. Então, a metáfora da bicicleta quer dizer assim, tá?
que a máquina continua funcionando mesmo sem ter a roda, que é uma parte. Então, o todo é mais importante do que a parte para explicar o fenômeno. Só que nem todo mundo vai conseguir se adaptar a essa máquina. Ou seja, a bicicleta, a máquina, tem as partes e tem o todo. De fato, o todo é maior que a soma de suas partes. A prova disso é que eu posso sair pedalando numa roda só, né? Como disse aqui o colega. Só que não dá para negar que a parte é fundamental. Então, na visão ecológica, que é a mais contemporânea, todo e parte são igualmente importantes para explicar o fenômeno. Nesse caso, a analogia do desenvolvimento motor humano com a máquina bicicleta é uma analogia bem pobre, né? Mas para entender essas diferentes visões de mundo. O que isso quer dizer? Que num passado relativamente recente, as pessoas faziam pesquisa em desenvolvimento motor e concluíam: fulano, determinada criança, não se desenvolve bem porque tem um problema genético X e pronto, está acabado. Acabou, não tem o que fazer. A pesquisa, a pesquisa em desenvolvimento humano cometeu já muitos erros no passado, né? O próprio Estados Unidos da América, aqui talvez eu usar um exemplo tem filmes excelentes, mas tem um filme, o Forrest Gump. Alguém já viu o filme Forrest Gump? O Contador de Histórias, com Tom Hanks? Muito bom, professor, o filme. Então, vocês lembram no início do filme que tem uma cena em que ele vai fazer um teste para saber se ele pode entrar na escola ou não? Alguém lembra dessa cena do filme? O que era aquele teste? Era o chamado teste de QI, coeficiente de inteligência. Então, o que estava querendo dizer ali? Se a criança não atingir uma certa pontuação no teste de QI, então ela nem para a escola vai, ela vai ter que ir para uma escola especial. Entendem? A visão de mundo reducionista é isso. Era acreditar que se o resultado do teste de QI é baixo de um determinado pontuação, não adianta, não há o que fazer. Essa criança só pode ser, digamos assim, estimulada para o mais básico possível. Então, mas isso vai ter uma escola que é especial para ela. Então, num passado relativamente, vamos dizer assim, pensando assim a história do mundo, né? É um passado relativamente recente. Há 100 anos atrás se fazia isso nos Estados Unidos da América, né? Até um pouco mais, até um pouco menos, quer dizer, até 80, 70 anos atrás se fazia isso. E essas mudanças vieram acontecendo gradativamente na ciência por conta da que a visão de mundo foi amadurecendo, foi evoluindo, e nós chegamos até a visão ecológica. Alguma dúvida do que eu estou falando? Já estamos indo para o final da aula. Dúvidas? Aqui não. Não, professor, está tranquilo. Beleza. E agora, finalizando, os tipos mais básicos de pesquisa e desenvolvimento motor. O estudo transversal, o estudo longitudinal e o estudo longitudinal misto. Então, o que é importante saber? No estudo transversal, né, ele é menos robusto, ou seja, os resultados, você tem que ter uma falseabilidade maior. Porém, ele é mais viável, porque ele demora menos tempo e é muitas vezes mais barato. Exemplo, quando você estuda membros de uma mesma família, em diferentes faixas etárias, acompanhados no mesmo período curto de tempo. Ou seja, agora durante o mês de janeiro, nessa última semana, vamos avaliar todos os membros de uma mesma família e nas diferentes faixas etárias. Esse é um clássico estudo transversal. O longitudinal, não. Exemplo, o João e Maria, acompanhados em diferentes etapas da vida. Infância, adolescência, vida adulta, velhice. São estudos que demoram
70 anos, 100 anos, né? Então é considerado o tipo de estudo mais robusto, porém é caro, difícil, dispendioso, detalhista, né? E com um grande volume de dados. Por exemplo, John Dewey, né, nos Estados Unidos, desenvolveu o estudo da educação dos 30 anos. Ele acompanhou pessoas durante 30 anos na educação. Descobriu coisas fantásticas. Um brasileiro chamado Anísio Teixeira foi lá, aprendeu tudo isso, trouxe isso para o Brasil e fundou no Brasil o que se chama na pedagogia de nova escola. Só que aí vieram regimes autoritários e destruíram todo esse projeto de educação para o Brasil. E nos Estados Unidos também nunca vingou o estudo dos 30 anos do John Dewey, mas é fundamental esse estudo educacional. Mas então, o estudo longitudinal são estudos de longo tempo, tá? Por exemplo, no Brasil, um médico chamado César Victora é mundialmente conhecido por causa do estudo dos 1000 dias. Ele mostrou, com alta robustez, que os 1000 primeiros dias de vida do ser humano são decisivos para o seu êxito no desenvolvimento e na preservação da saúde. Ou seja, desde a barriga da mãe até os primeiros 2 anos de vida, os 1000 dias de vida, se você tem ótimo estímulo, nutrição, cuidado, etc., estresse em nível adequado, pessoas assim dificilmente adoecem. Pessoas assim facilmente se dão melhor em atividades acadêmicas, esportivas, etc. César Victora, procure, quem quiser, o estudo dos 1000 dias, é um exemplo de estudo longitudinal. E tem o misto, que é um pouco, tentar uma forma intermediária, para tornar viável o que muitas vezes não é no estudo longitudinal. E aqui, só um pouquinho. E aqui eu indico um outro conceito de desenvolvimento motor, que é do Connolly, né? Kevin Connolly, nesse artigo da Revista Paulista de Educação Física do ano 2000. As mudanças, o que é desenvolvimento motor? As mudanças nas ações habilidosas em padrões de movimento que acontecem ao longo da vida. Olha aí, tem uma singularidade, né? Porém, o Connolly vai dizer, essa descrição parece ser um tanto vaga. É uma crítica que o Connolly faz desse artigo, a ponto de se perguntar o que é realmente o desenvolvimento motor. Então, é uma questão, de certa forma, misteriosa ainda em aberto. Indico demais esse artigo que está aí e vou disponibilizar ele no Cigar para quem quiser saber mais. Só um pouquinho, tá, gente? Que agora já deu o meu relógio, que são 6h31. Aqui é os marcos etários, né? E ali do lado a imagem de um relógio, uma ampulheta. Então nós temos a vida pré-natal, o bebê, a infância, a adolescência, a juventude, a meia-idade, o adulto mais velho. E o tempo, que não para, né? Como dizia o Cazuza, né? O tempo não para. Né? E o Gallagher e Osmond criam, então, um modelo teórico, que a gente vai ver em aula futura, que combina tanto aspectos do ambiente quanto aspectos do indivíduo, com a sua hereditariedade. E a ampulheta, que é esse tempo que não para. Hereditariedade e ambiente combinados com o tempo. Termino a aula de hoje dizendo o seguinte: começamos na ação, passamos para reflexão, e agora, em vermelho, ali há uma continuidade. Né? É repetir a experiência prática para a próxima aula de terça-feira. E, olha só, em vermelho aqui, peça para as pessoas de diferentes faixas etárias de seu convívio familiar para que realize a mesma tarefa. Observe e anote as suas observações para a próxima aula. Beleza, pessoal? Quem ia falar aí que eu acabei interrompendo, peço desculpas, mas eu tinha que correr aqui.
Fui eu, professor. Fala aí. Eu vou perguntar se o estudo longitudinal misto poderia ser chamado de sequencial. Pode ser chamado de sequencial. Obrigado. Nesse contexto dessa obra, que é o desenvolvimento motor ao longo da vida, o estudo longitudinal misto é sinônimo de estudo sequencial. Tá? Valeu. E aí, pessoal? Senhores e senhoras digitais, alguém entrou depois da chamada que eu fiz? Que eu acho que eu aceitei algumas pessoas depois. Luana, mais alguém? Eu não vi, não. Desculpa, eu não ouvi o que foi falado agora por último. Eu não entrei na aula. Ah, certo. De todo modo, eu vou aqui. Quem não respondeu lá o concordo com gravar a aula, porque a aula está sendo gravada, ela vai subir para o YouTube. A pessoa que entrou depois não foi avisada disso. Então a pessoa está cedendo, né? Apesar do meu canal não ser monetizado, ser público e tal, a fala da pessoa pode aparecer no vídeo, vai ficar disponível no meu canal para ser assistido, tá? Depois, até por quem quiser rever o conteúdo. Então é preciso concordar com a gravação, com as falas, tá? Beleza, Gabriel? Entendo. Beleza, Rodrigo? Beleza. Então, o que eu vou pegar? Eu vou juntar aqui as pessoas que falaram depois, né? Eu vou copiar aqui o chat novamente para fazer a chamada de hoje, e até porque ela conta, né, com aquela participação nas aulas, né? Que é até 2 pontos que a gente discutiu na aula passada. Então, gente, de hoje para a próxima terça-feira, repitam a prática do escrever o nome e pensando nesses conceitos que foram trabalhados aqui na aula de hoje. E na casa de vocês, digamos assim, por ser um ambiente que a maioria de vocês convive com alguém, né? Que pode ser da mesma idade, ou com mais idade, ou com menos idade. Aí tenta fazer as mesmas tarefas, tá? Escrever o próprio nome. Ah, professor, mas eu tenho um irmãozinho de 1 ano, ele não escreve ainda. Mas bota assim um papel, uma coisa, um lápis, alguma coisa, um giz de cera, e escreve o seu nome perto e fica vendo se o bebê não fica tentando olhar e não tenta imitar o que você está fazendo. E aí observe como é que ele pega o giz, como que ele segura, como que ele risca o papel. E aí pensando nessas coisas faladas, para ver se não vai ajudar vocês a memorizar para sempre, para todo sempre, o que é conceito de desenvolvimento motor e o que contexto, tá? Beleza, Rodrigo. Ah, essa coisa, Rodrigo, vocês podem inclusive fazer online, tá? Vocês podem pedir para alguém, né, marcar uma reuniãozinha e a pessoa tentar fazer, assim como eu fiz com vocês. Beleza? E aí? Triplo X. Valeu, até. Bom final de semana para todos. Até a próxima terça-feira. Já estaremos no mês de fevereiro, tá? Parando a gravação agora, me despeço, senhores e senhoras digitais. Até a próxima terça-feira. Show! Valeu! Boa noite!